Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra de Deus junto com vocês e a gente vai dar continuidade no capítulo 43 e 44 de Ezequiel. Vamos estar meditando nos mesmos assuntos ali que ele está falando do templo, dos quartos ali que ele falou também, no quarto dos sacerdotes, as medidas, e aqui ele vai estar falando sobre o retorno da glória no templo, no capítulo 43. Então vamos estar meditando nesses dois capítulos aí neste dia de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 43 fala bem assim: Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivesse quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quedar. E me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. E ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome. Nem os israelitas, nem seus reis, mediante as suas prostituições, e aos ídolos sem vida de seus reis, em seus santuários nos montes. Quando eles puserem sua soleira perto de minha soleira, e seus batentes junto dos meus batentes, com apenas uma parede, fazendo separação entre mim e, e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhe dos seus pecados, que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Põe essas coisas por escrito, eles deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa lei do templo. Enfim, vale lembrar, né, que o Senhor é muito organizado a respeito dessas questões que ele trouxe também. Ele está falando ali para seguir as suas estipulações, enfim, seguir tudo o que o Senhor ordenou e mandou escrever para eles estarem observando essas coisas, esses detalhes, e está ensinando o povo de Israel também. Agora ele vem falar sobre o altar, que fala bem assim: Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de meio metro, sua calha tem meio metro de profundidade e meio metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. A esta altura do altar, desde a calha no chão até a saliência inferior, entre ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura. E desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e meio metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se protegem dela para cima. Ela é quadrada com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro em toda a sua extensão ao redor.
os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor. Estes são os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim. Palavra do soberano Senhor. Você colocará um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará purificação por ele. Você queimará o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro, tirando do rebanho, ambos sem defeito. Vocês os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocaustos do Senhor. Durante 7 dias, você fornecerá diariamente um bode. Como oferta pelo pecado, fornecerá também um novilho e um carneiro tirado do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão, assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei. Palavra do soberano, o Senhor. Vale lembrar que Cristo fez toda esta obra num ato quando ele se entregou na cruz. Quando Cristo foi imolado como um cordeiro, como fala também, a gente viu em Isaías 53, que ele foi como uma ovelha muda até o matadouro. Enfim, ele fez todo esse sacrifício aqui para que nós tivéssemos vida. E hoje a nossa oferta é a oferta de louvores e gratidão a Deus, o nosso sacrifício de comunhão com os irmãos, com a igreja. É esse o nosso dever que fica hoje instituído na terra, porque Cristo fez todo esse sacrifício. Então basta nós também dar o nosso sacrifício com os lábios, confessando o nosso Deus e glorificando o nosso Senhor com a nossa vida também. Mas enfim, no capítulo 44 fala bem assim: Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: Esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e assentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: Assim diz o soberano Senhor. Já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram os estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram os outros no meu santuário. Assim diz o soberano, o Senhor: Nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Aqui fica bem claro que o Senhor fala dos incircuncisos. Basta lembrar também que através do momento que a gente é batizado em Cristo Jesus, é circuncidado o coração através do Espírito também.
Por isso que hoje a gente faz parte da nação de Deus, do nosso Senhor e da igreja de Cristo, através da circuncisão, através do batismo, que ele fala ali também em Efésios, ele conta também em Filipenses, em Colossenses. Colossenses ele deixa bem claro ali no capítulo 2, ele fala que no batismo você recebe a circuncisão no coração através do Espírito. Mas enfim, os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo, e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e os outros sacrifícios em lugar do povo, e apresentar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque os servirão na presença de seus ídolos, e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não se aproximarão para me servirem como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha e suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres no meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximaram para ministrar diante de mim, eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos de roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com que tiveram ministrado e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo quando estiverem usando as roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva, com divorciada, só poderão casar-se com mulher virgem da descendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Eles mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes, e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e os meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se com o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo sua oferta pelo pecado. Palavra do soberano, o Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhe darão propriedade alguma. Em Israel eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, e as ofertas pelo pecado, e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos, os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal, moído para que haja bênção sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Enfim, vale lembrar que tem bastante
aí ordenança a respeito do sacerdote levítico que servia o Senhor no templo naquela época, né? A gente vê aí, não tinha como estar contaminando ali. Hoje, como nós, como igreja, depois que você nasce de novo, você é um sacerdote. Você ministra também na casa do Senhor, através, digamos assim, do Espírito, o Espírito que te dá esse sacerdote. Esse Levítico, sabemos muito bem que ficou, e hoje é um sacerdócio real através de Cristo Jesus, que nós também, quando nascemos de novo através da água do Espírito, nós somos um sacerdote também, ministrantes aqui, para estar testemunhando o Senhor nosso Deus e Cristo Jesus aqui na terra. Sem o Espírito não tem como estar testemunhando. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!